Olá, bom dia, Colégio Apoio, Português 1, Gramática, professora Simone Santana, e essa é a aula do 8º ano do ensino fundamental. Nós estamos iniciando aí o segundo bimestre, tá bom? Então o bloco dessa aula foi dividido em 3 blocos, sendo o primeiro bloco falando sobre os verbos significativos e os verbos de ligação, no segundo bloco falando sobre as atividades e no terceiro bloco nós vamos falar sobre a entrega. Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre os verbos significativos e os verbos de ligação. Tá lá na página 27 até a página 32, ok? Bom, aí nesses verbos significativos, eu quero saber o que é verbo significativo e o que é verbos de ligação e os verbos transitivos e também os verbos intransitivos. Olha só, no primeiro, os verbos significativos são aqueles verbos que acontece uma ação, seja do fenômeno da natureza ou seja uma ação feita ou recebida, né, ou realizada pelo sujeito, tá bom? Então, são os verbos que indicam uma ação, um fenômeno da natureza. Já os verbos de ligação, eles vão ligar o sujeito, né, a uma característica do sujeito. Então, é chamado de verbos de ligação. Então, são os verbos que ligam o sujeito às suas características ou estado, né? Ó, ela estava parada. Então, o ela, parada, esse estava aí é um verbo de ligação. Ela é bonita. O ela é o sujeito, bonita é uma característica do sujeito e o tá ligando essa beleza à palavra ela, tá bom? Ao sujeito ela, ok? Aí nós temos a transitividade verbal. Por quê? Porque tem frases que o verbo, ele te cobra alguma coisa, né? Ele fala assim, ó, levou, ela levou o quê? Então, quando ele te obriga a ter um complemento, é chamado de transitividade verbal. Quando ele fala assim, ó, ele caiu, pronto, não precisa de complemento sobre o que ele caiu, precisa? Então, quando o verbo não te cobra um complemento, é chamado de verbo intransitivo, tá bom? São os verbos que não necessitam de complemento para ter sentido na oração. Então, agora nós vamos para as atividades, que está lá no livro de vocês. Eu estou passando aqui para que vocês vão ter depois o PDF, vocês vão poder olhar caso quem não tenha um livro ainda, tá bom? Então tem as atividades para vocês resolverem e aí nós vamos preparar então a entrega, saber qual que é a página direitinho, qual que é o número do exercício. Então, fazer o cabeçalho padrão, né? Do jeitinho que a Simone coloca aqui, 8º ano. Lembrando que essa semana é a semana 1 do segundo bimestre, ok? Dentro desse cabeçalho, você vai, após o cabeçalho, você vai colocar questão 1, página 53, exercício número 1. Questão 2, página 53, exercício número 2. Questão 3, página 54, exercício número 1. E questão 4, página 54, exercício número 2. Terminou isso, entregar, né, dia 19 de abril, na próxima segunda-feira, na escola, tá? Lembrando que as folhas têm que estar com o cabeçalho, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Se cuidem.